Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao versículo 37. Jesus, deixando o território de Tiro, foi novamente por Sidônia ao mar da Galileia. Atravessando o território da Decápole, trouxeram-lhe um surdo-mudo e suplicaram-lhe que lhe impusesse a mão. Então Jesus, tomando-o à parte, dentre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e tocou com saliva a sua língua. Depois, levantando os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente lhe abriram os ouvidos e lhe soltou a prisão da língua, e falava claramente. Ordenou-lhes que a ninguém dissessem, porém, quanto mais lhe proibia, mais o publicavam. E admiravam-se sobremaneira, dizendo: Tudo tem feito bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, palavra da salvação é o que nós temos ouvido no nosso dia a dia. A quem nós temos dado ouvido? A voz da serpente? No primeiro leitura de hoje, no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 1 ao 8, que é a nossa primeira leitura hoje, na Santa Missa, vai nos falar sobre o diabo sedutor, onde que ele seduz ali Adão e Eva a comer do fruto proibido. Mas a quem nós estamos dando ouvido? A sedução e trazendo para a nossa vida de hoje as coisas que nos seduzem, que nos tira da presença de Deus. Já o Evangelho, olha só, alguém levou esse surdo, mudo, para perto de Jesus. Ele foi levado. Então é uma palavra, é um convite, como é feito aqui. Nós vemos aqui vários convites, Rosário da Madrugada, vemos convites de pregações, vemos convites a participar do grupo de oração na segunda, Santa Missa então nem se fala. É um convite diário de Deus para você ser levado à parte com Jesus. E aí, eu estou dando ouvido para a sedução de Satanás ou para esse lugar à parte com Jesus? Será que eu me deixo ser levado? A pergunta do nosso Lectio Divino hoje, para nós refletirmos com a palavra, deixo-me ser levado a um lugar à parte com Jesus? Por que esse homem foi levado a um lugar à parte? Para ser curado, irmãos. Então às vezes a gente fica procurando coisas grandiosas diante da cura humana, mas que a gente possa entender, como nós vimos ontem no Rosário da Madrugada, aquilo para mim valeu pelo rosário inteiro. A Jéssica não tem as suas perninhas nem seus braços, e ela, dando um exemplo de alegria, de completa, falou: sou completa. Ela falou assim, uma hora assim: eu perdi com a meningite todo, quase o meu corpo, mas o meu coração é completo com Deus, com Jesus. Ele me completou, Ele me traz alegria, Ele é o tudo da minha vida. Sabe, irmãos? E às vezes a gente fica procurando tudo da nossa vida tão longe, em coisas supérfluas, em ter, no ser, né? As coisas grandiosas. Mas o mais importante é eu estar nesse lugar à parte. Mas aí, se eu não consigo, eu estou lutando, mas tem algo a mais que me seduz. Hoje, o mover de todo a tecnologia, as distrações da vida, as distrações erradas, na hora errada, no tempo errado, no momento errado, no momento que você está mais passando por dificuldades, vem aquela voz que eu não queria ouvir, vem aquela palavra que te joga para baixo, vem aquela pessoa negativa, vem aí, meu irmão, que eu falo para você: se você estiver baseado, unido a Cristo, é a unidade perfeita. De que forma? Você estando ruim, você estando mal, não abandone a presença de Jesus. Só isso que eu tenho para te dizer. Eu vou lá na frente do sacrário e fico lá. Eu estou tentando contra a minha vida, não aguento mais, eu vou lá e vou ficar pertinho de Jesus. Eu vou chegar lá e falar: Jesus, eu não consigo rezar.
Eu não consigo conversar contigo, mas eu estou aqui, me ajuda, Senhor. Aí vem aquele irmão e fala assim, vamos, eu posso fazer uma oração com você? Vamos junto comigo lá no grupo de oração. Eu vou te levar lá, vamos junto. Aí depende da abertura do teu coração. Por isso, querido irmão, a abertura do nosso coração é muito importante. Agora, se eu estou ruim, se eu não estou, se eu estou ruim, não consigo rezar, não importa que você não consegue rezar. Para Deus é importante a tua presença, você se deixar ser levado para Jesus. Eu me deixar ser levado. De que forma? Na convivência com Ele. Aí você tem a convivência na família com Jesus, você tem a convivência com Jesus no trabalho, e você tem a convivência com Jesus lá na tua comunidade. Ah, minha convivência com Jesus no meu trabalho está difícil, a minha convivência com Jesus na minha família está difícil, a minha convivência com Jesus está difícil em tudo que é lugar. Eu vou lá na frente de Jesus, no sacrário. Por isso, meu irmão, que Jesus, Deus é perfeito. Por isso que Ele se colocou na Santa Eucaristia presente. Por quê? Ali é a presença viva dele. Ali você está sozinho em um lugar à parte com ele. E ali, meu irmão, você pode tocá-lo, você pode senti-lo. É a saliva do Senhor, é o sangue do Senhor, é o corpo do Senhor te tocando e te libertando de todo o mal. Mas hoje eu quero refletir dessa forma. De que forma? Eu não estou bem, eu estou mal, eu estou me sentindo uma pessoa totalmente desconcertada. E eu preciso da tua presença, Senhor. Querido irmão, o que me veio assim foi discernimento para ouvir a Deus. Discernimento para ouvir a voz de Deus e não a voz de Satanás. É o nosso primeiro passo. Coloca a mão no teu coração. Depois você coloca a mão nos teus dois ouvidos, assim, de uma forma que você ouça a palavra. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos ouvindo a palavra, mas ela não está penetrando aqui. Por quê? Porque eu só ouço, mas não vivo. Não vivo o que Deus me pede. Eu estava pensando assim, refletindo. Às vezes nós estudamos, ouvimos, tendo muita sabedoria, mas uma sabedoria supérflua, onde que nós não fazemos ela na prática. E o Lectio Divino nos faz já levar à prática, a você viver. Por isso que nós fazemos perguntas. Nós vemos os ensinamentos da igreja, nós escutamos lá as pregações, e nós tiramos e extraímos de tudo isso uma perguntinha para nós refletir e nós colocar em prática. A nossa prática hoje, irmão, é você voltar os seus ouvidos, o seu ser diante de Deus. Não deixe ser seduzido por Satanás. Quantas pessoas, irmãos, tomam decisões de mudança na vida, aí de repente não consegue vencer, se deixa ser seduzido por um vício, por uma sexualidade desgovernada, se distorce tudo, aí torna a cair, torna a ver que aquilo não te preencheu, torna a ver que aquilo foi somente petisco, né? Quando você vai numa festa, você come petiscos, antes de você comer a verdadeira refeição. E aí às vezes você está cheio, já você não consegue comer a verdadeira refeição. Assim, irmãos, é a nossa vida. Comemos petisco no mundo, que é aquelas coisas passageiras. Mas quando nós vamos saciar o nosso coração, o nosso ser, com as coisas de Deus, é muito demorada a missa. A missa é muito supérflua. A missa, irmão, viva a missa. Chega 10 minutos antes, chega 5, chega 10, se não conseguir, mas é bom. Chega lá, fica lá, vai lá no sacrário, visita Jesus. Fala, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui com o meu nada. E eu quero viver essa Santa Missa ouvindo a Tua Palavra. Fala comigo, Senhor. Porque eu quero comungá-lo, porque eu quero viver a graça. Sabe, irmão? E aí você tem que estar em estado de graça. Eu quero confessar. Eu quero viver, Senhor, este momento. Aí na hora que você está ali em reflexão, você lembrou que você fez um pecado mortal. Eu não vou comungar, Jesus, mas eu vou confessar amanhã cedo. Eu vou viver, eu vou escutar a Tua Palavra, viver essa missa. Não vou comungar, eu vou confessar amanhã e à noite eu retorno e comungo. Irmão, nós temos que ser verdadeiro com Jesus. Nós temos que deixar Ele nos libertar com a verdade. E assim Ele toca em nós, com a Santa Eucaristia, com a confissão, com o seu sangue que nos lava e purifica. Coloca a mão ainda no teu coração. Sabe, querido irmão, hoje o Senhor está libertando as pessoas de uma cegueira junto com a surdez. A cegueira, às vezes, a gente não consegue enxergar. Mas para a gente enxergar, a gente tem que ter bons ouvidos. Porque aí os nossos olhos vão se abrir. Oi! Aí você abre os olhos. Oi! Abre os olhos, filho. Porque eu estou falando contigo.
Será que o que você está se alimentando está sendo bom para você? Será que o que você está se alimentando com seus olhos e seus ouvidos está penetrando no teu coração? Ou está sendo superficial? Hoje o Senhor falava para mim, no meu coração, eu quero libertar de todas as situações superficiais. Eu quero libertar de todas as seduções de Satanás, para que nós possamos entender que as coisas de Deus nós não temos que se fazer rápido e as coisas do mundo demorado. É o contrário, as coisas do mundo, deixe elas ao tempo delas. Mas as coisas de Deus têm que ser ao tempo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que esta palavra venha penetrar, Senhor, no nosso coração. Que esse ensinamento traga para nós hoje um direcionamento na nossa vida, para que nós possamos viver a graça. Sabe, irmãos, eu coloquei aqui na minha quarta perguntinha, que nós temos 4 perguntas para o Lecto Divino. O que o texto diz para mim? O que o texto me leva a dizer a Deus? É o que nós acabamos de dizer. Qual é o meu novo olhar a partir da palavra? Agora, irmão, vou dizer para você. Eu quero ficar em um lugar à parte contigo, Senhor. Eu quero ser curado, Jesus. Diga isso para Jesus, irmão. Pronuncia, abre o teu coração. Eu quero ficar em um lugar à parte contigo, Jesus, me ajuda. Eu necessito, Senhor. Eu necessito de estar à parte contigo. Eu não consigo, a minha vida é uma correria. Ou eu me deixo levar pelas distrações de Satanás. Eu renuncio a essa distração. Eu renuncio a este mal, Senhor. Porque eu quero a tua presença. Livra-me, Senhor. Que a meus ouvidos consigam ouvir somente a tua voz. Que a voz de Satanás eu consigo identificar que é uma distração e eu renuncio a este mal. Amém. Louvado seja mais uma vez o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a gente sempre faz, logo após o sinal da cruz, dando continuidade, rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria e fazemos novamente o sinal da cruz em casa, com todo o seu tempo. Se você desejar rezar um terço, se você desejar conversar mais com Deus neste momento, após aqui esse encerramento, fica à vontade, é você e Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso